Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Jesus, nessa etapa que nós estamos analisando os fatos e os fenômenos mediúnicos da Bíblia, especificamente no livro do Gênesis, onde nós já vimos no programa anterior a mediunidade de Abraão, de Jacó, e terminamos o programa anterior falando da mediunidade onírica de Jacó. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 41 do livro do Gênesis sobre a mediunidade onírica, que é a mediunidade de sonhos, ou nós podemos até falar mediunidade premonitória. Kardec chama também de emancipação da alma, que está nos capítulos, nas perguntas 400 a 450 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, mas começa na 400, onde ele classifica todas aquilo que ele chama de emancipação da alma, e que no sonho a gente se emancipa e pode ver coisas do passado, do presente e do futuro. E aí Kardec, aí nós temos no livro do Gênesis, capítulo 41, o título de Os Sonhos do Faraó. 2 anos depois sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas que pastavam nos juncos. Que o junco é aquele capim que dá na água do rio Nilo, dava, ainda hoje dá, diz que se faz o papiro. Do seu pendão se faz o papiro. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental, nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Só que aquele sonho chamou muita atenção, de tal forma que pela manhã, com o espírito conturbado, como fala aqui o Gênesis 41:8, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo ao faraó. Então o copeiro Mó dirigiu a palavra ao faraó e disse: devo confessar hoje minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, a mim e ao padeiro Mó. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nosso sonho e ele nulos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. Exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu emprego e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José. E depressa ele foi trazido da prisão, se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho, ninguém pôde interpretá-lo. Mas ouvi dizer que de ti, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Quer dizer, José era um grande sábio e com certeza também um grande médium onírico. Com certeza também conhecia muito da emancipação do espírito.
Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável, respondeu José. Então o faraó falou assim: em meu sonho parecia-me que estava de pé na margem do Nilo, eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas e de bela aparência que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse ao faraó: o faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento é a que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Nilo, do Egito. Depois lhe sucederão 7 anos de fome e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra. E não mais se saberá o que era abundância na terra em face dessa fome, que seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito, que o faraó haja e institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos do Egito durante os 7 anos de abundância e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó. Coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome, que se abaterão sobre a terra do Egito e a terra não será exterminada pela fome. Nós vamos continuar essa história de mediunidade onírica na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, no minuto estaremos de volta.